Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Newton Soares Scala, sou pastor batista, pastorei a Segunda Igreja Batista de Mauá e é com grande alegria que nós estamos aqui para compartilhar a palavra de Deus com você. Hoje nós vamos falar sobre a ovelha perdida e eu quero te convidar para abrir a Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículos 1 a 7. Acompanhe a leitura. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola. Qual de vocês, que possuindo 100 ovelhas, e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca-a alegremente sobre os ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: Alegrem-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Jesus contou a parábola da ovelha perdida. Diz aqui a palavra de Deus que todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Jesus pregava para os desprezíveis. Jesus dava atenção às pessoas. Ele acolhia bem os desprezíveis. Publicanos eram os cobradores de impostos. O Império Romano havia dominado quase todo o mundo conhecido da sua época e Israel tinha sido também dominado pelo Império Romano. E os romanos estabeleciam dentro do próprio povo, escolhiam alguns para serem os seus publicanos, os seus cobradores de impostos. E então os compatriotas daqueles publicanos os odiavam porque eles estavam se enriquecendo à custa da desgraça deles, de terem sido conquistados por um exército inimigo e agora serem cobradores de impostos para aquele exército estrangeiro. Então, os publicanos não tinham boa reputação, não eram bem vistos entre o povo de Israel, aliás, entre nenhum povo onde havia um cobrador de imposto romano, eles não eram muito queridos, e então aqueles religiosos, os fariseus e os mestres da lei, imaginavam que eles deveriam mesmo era ir para o inferno e não ter a atenção de Jesus Cristo. Mas Jesus estava dando atenção aos publicanos, estava comendo com eles, estava pregando o evangelho para eles, e isso gerava no coração dos fariseus e dos mestres da lei uma atitude de crítica para com a atitude de Jesus Cristo. Os pecadores, que é mencionado aqui no texto, são pessoas que trabalhavam em atividades profissionais que não tinham assim, não era bem visto também pelos mais zelosos pela lei. Eles pensavam, esse tipo de trabalho não é compatível com a observância da lei do nosso Deus. Era um trabalho considerado inapropriado por eles. E também as pessoas que tinham padrões morais mais baixos eram considerados por eles como pecadores. E Jesus então dava atenção a todo tipo de gente, seja os religiosos, sejam aqueles menos religiosos. Qualquer pessoa que abrisse o coração para com sinceridade buscar a Deus, Jesus dava total atenção a essas pessoas. E Jesus aproveitava momentos do dia a dia
para compartilhar o Evangelho. Muitas vezes nós deixamos de compartilhar o Evangelho porque imaginamos que precisamos reunir um estádio cheio de gente, que precisamos fazer grandes conferências para pregar o Evangelho, mas Jesus pregava o Evangelho durante as refeições. Todo mundo come todos os dias, várias vezes por dia, e Jesus usava esse momento natural do tempo da refeição para estar compartilhando a palavra de Deus com aqueles que se dispunham a ouvi-lo. Eu quero deixar aqui para você uma dica. Se você é um cristão sincero e quer fazer o trabalho de evangelismo que Jesus mandou a gente fazer, ele disse para a gente ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, diz que quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então pesa sobre nós essa responsabilidade, e o apóstolo Paulo chegou a dizer: ai de mim se não pregar o evangelho. É uma responsabilidade que está em nossas mãos. Nós temos o dever de anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Quero te dar uma dica: aproveite as oportunidades do dia a dia. Observe como Jesus fazia. Durante o momento da refeição, Jesus sentava-se com essas pessoas e ali ele compartilhava a palavra de Deus com eles. Quase todos gostam de um churrasquinho. Quase todos gostam de sentar juntos para comer uma pizza. E por que não? Reunir alguns amigos para comer uma pizza, reunir alguns amigos para um churrasquinho e compartilhar o Evangelho com eles. Reunir para comer alguns salgados e compartilhar o Evangelho com eles. Jesus fazia isso. Outra dica é: se você trabalha numa empresa e tem muitos colegas lá, mas não tem muitas oportunidades de conversar com eles sobre o Evangelho durante o horário de trabalho, e eu nem te digo que faça isso, porque você precisa trabalhar, você está lá para isso, e talvez seu patrão não vai gostar de você desviar a atenção do seu serviço para estar falando do Evangelho para as pessoas enquanto elas trabalham também. Aproveite a hora do almoço. Aproveite o intervalo das refeições, do almoço, do jantar, se você trabalha de turno. Nesse horário, dá para você, terminando de comer, sentar com seus amigos e abrir a Bíblia, estudar a Bíblia, compartilhar o Evangelho. Eu já vi pessoas que formaram grupos pequenos dentro de empresas, compartilhando o Evangelho, e ganharam muitas almas para Cristo. Muitas pessoas foram levadas ao Evangelho, foram batizadas porque foram evangelizadas por seus colegas que usavam o tempo da refeição para estar compartilhando o Evangelho com elas. Jesus aproveitava momentos de refeição para compartilhar o Evangelho, para falar sobre o reino de Deus. É interessante notarmos que a nata religiosa de Israel criticava Jesus por causa do seu comportamento. Eles não viam com bons olhos. Eles tinham sérias reservas ao que Jesus estava fazendo, dando atenção a publicanos, dando atenção a pecadores. Talvez se você começar a se aproximar de homossexuais, de prostitutas, de pessoas que às vezes envolvidas em tráfico de drogas, para evangelizá-los, talvez alguém vai olhar para você e vai criticar você. Mas não se preocupe, Jesus também foi criticado, porque ele se aproximou de pessoas que a sociedade não via com bons olhos. Não tenha preconceitos. Todas as pessoas são amadas por Deus. Todas as pessoas são preciosas. Deus não ama o pecado que as pessoas estão praticando, mas Ele quer que você se aproxime delas, fale da necessidade de arrependimento, e em elas se arrependendo, elas vão desfrutar o verdadeiro amor de Deus, o perdão de Deus, porque Deus não faz acepção de pessoas. A segunda coisa que nós vemos neste texto é que a ovelha perdida precisa ser encontrada. Versículo 3 e versículo 4 diz: então Jesus lhes contou esta parábola: qual de vocês, que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo
e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? Até encontrá-la? A ovelha precisa ser encontrada. Deus ama a cada pecador. Deus não quer que ninguém se perca. A intenção de Deus é a salvação de todos os homens. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na condenação do ímpio. Deus não quer que ninguém vá para a condenação do inferno. Por causa do grande amor que Deus teve pelo mundo, Ele enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus está nos enviando atrás das ovelhas perdidas. Todo aquele que ainda não se tornou um cristão verdadeiro, que não está andando com Jesus, é uma ovelha, uma potencial ovelha, que está desviada dos caminhos. Jesus disse: eu ainda tenho muitas ovelhas que não são desse aprisco, a mim convém pastoreá-las, cuidar delas também, arrebanhá-las, trazê-las para o rebanho. A pregação do Evangelho é a maneira de buscar a ovelha perdida e trazê-la para perto de nós. E nós pregamos o Evangelho aonde nós estamos, no nosso raio de influência. Essa responsabilidade é minha, é sua. Nós não podemos transferir para outra pessoa. Você conhece os seus amigos e eles são responsabilidades suas. Eu conheço os meus amigos e eles são responsabilidade minha. Mas Jesus não quer apenas os seus amigos e os meus amigos. Ele quer até aquelas pessoas que estão nos confins da terra e que nós nem as conhecemos. E que nós talvez nunca poderemos chegar lá, porque nossa limitação, tempo de vida, não vai nos permitir chegar lá do outro lado do mundo. Mas enquanto eu não posso ir lá fisicamente, eu posso orar pela salvação deles. Eu posso contribuir enviando missionários para alcançar aqueles que estão longe do meu alcance. Então nós podemos fazer a obra evangelística indo onde nós estamos, orando por aqueles que estão fora do nosso alcance, para que Deus envie missionários a eles, para que eles tenham fome de Deus, e também contribuindo para o envio de missionários até os confins da terra. Nossa igreja entende a importância do envio de missionários, e nós temos 4 famílias missionárias no Sudeste Asiático, pregando o Evangelho para essas pessoas. Deus tem um plano para aquele povo, onde está ali o povo menos evangelizado da terra. Nós temos 4 famílias presentes lá, pregando o Evangelho do Reino de Deus, pregando o Evangelho de Jesus Cristo. A ovelha perdida precisa ser encontrada. E por que a ovelha perdida precisa ser encontrada? Número 3. Encontrar a ovelha perdida gera festa no céu. Versículo 5 e versículo 7 diz: e quando a encontra, coloca alegremente sobre os ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Ok, até aqui Jesus falou de ovelha. Veja como Jesus interpreta o que ele acaba de dizer. Versículo 7. Eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Jesus está dizendo que há uma alegria, há uma festa no céu quando um pecador se converte dos seus pecados, quando ele se arrepende dos seus pecados, quando ele deixa os seus maus caminhos e volta-se para o nosso Deus. Deus está esperando a sua conversão. Deus se alegrará com a sua conversão. Deus está esperando a conversão dos seus amigos. Deus se alegrará com a conversão dos seus amigos. O céu se alegrará. Haverá uma festa. E por causa dessa alegria que é gerada no céu, eu devo me empenhar
para ganhar pessoas para Jesus Cristo. Você deve se empenhar para ganhar pessoas para Jesus Cristo. O céu se alegra quando um pecador se converte. Eu quero te convidar para orar neste momento. Curve a sua cabeça, feche seus olhos. Pense agora na sua própria vida. A minha pergunta para você é: você já deu essa alegria ao céu? Você já se converteu? Você já aceitou Jesus como seu Salvador pessoal? Se não o fez, faça agora. E o céu vai entrar em festa. E a mesma alegria que tem no céu vai estar também no seu coração. Receba Jesus e experimente a verdadeira alegria de viver. Se você quer receber Jesus, ore comigo dizendo assim: Senhor Jesus, eu abro o meu coração e te recebo como meu Salvador. Neste momento eu me converto dos meus pecados, eu me arrependo deles, eu me volto completamente para o Senhor, eu decido te seguir de todo o meu coração. Amém. Se você já deu essa alegria para Deus, se você já é um cristão, se você está seguindo Jesus, eu quero te desafiar a gerar mais alegria no céu, compartilhando essa mensagem com algum amigo que ainda não siga Jesus Cristo. Eu sei que é fácil você mandar para um crente, para um cristão, que vai dar um joinha aí, agradecer e ouvir a mensagem. Mas eu prefiro que você a envie para um amigo que ainda não segue Jesus Cristo. Compartilhe, porque nós queremos alcançar as pessoas que estão perdidas. A ovelha perdida precisa ser encontrada. Compartilhe. Curta aí, deixe seu joinha. Se você não é inscrito, inscreva-se no nosso canal e compartilhe com os seus amigos. Pelo menos 3 amigos, para que essa palavra possa alcançar o maior número de pessoas. Que Deus abençoe sua vida. Em nome de Jesus.